Sabe todo esse barulho que a gente vive no dia a dia? Pois é, no meio de tudo isso existe um chamado bem mais profundo, sabe? Um convite à sabedoria. E é sobre essa voz que a gente vai conversar hoje, mergulhando de cabeça lá em Provérbios capítulo 8. Olha, para a gente começar, vamos pensar numa coisa. Será que já passou pela cabeça de alguém que talvez Deus ainda fale, mas simplesmente quase ninguém para ouvir? É daqui que a gente parte, sabe? Desse desafio que é o nosso dia a dia. Tanta distração, tanta coisa acontecendo, e fica difícil, muito difícil, ouvir aquela voz que é mais calma, mais profunda. Beleza. Então, para a gente entender melhor esse contraste, vamos para a nossa primeira parte, uma voz no ruído. Pensa só, é como se fosse uma história com duas vozes. De um lado, a gente tem um mundo, gritando, sabe? Cheio de promessas que, no fundo, muitas vezes são vazias, mas que chamam a atenção. E do outro, tem um sussurro com conselhos que duram para sempre. É uma disputa, né? Uma batalha que acontece todo dia pela nossa atenção, pelo nosso foco. E é justamente para entender melhor essa voz, esse sussurro, que a gente vai olhar com calma para Provérbios 8. O texto deixa bem claro, a sabedoria está chamando. E aqui tem uma coisa que, olha, é fundamental. A gente tende a achar que sabedoria é algo secreto, escondido, para poucos, mas não é nada disso. O texto mostra o contrário. Ela está ali nos lugares mais públicos que se possa imaginar, nos portões da cidade, no alto das colinas. A questão é essa, ela quer ser encontrada. O texto não deixa dúvida, é bem direto. A sabedoria clama em voz alta. Do alto das colinas ergue a sua voz. Ou seja, não é um cochilo qualquer, passivo, não. É um chamado ativo, forte, feito para todo mundo poder ouvir. Ok, agora a nossa análise vai ficar ainda mais interessante. A gente vai dar um passo além. Porque a revelação que vem agora é uau, é fundamental. A gente vai parar de pensar no que a sabedoria faz e começar a pensar em quem ela é. Uma pessoa e não um simples conceito. Porque, normalmente, quando a gente fala em sabedoria, o que vem à mente? Um monte de regras, conhecimento, uma ideia, né? Uma coisa meio abstrata? Pois é, o texto aqui nos desafia a quebrar essa caixinha. A sabedoria não é só uma ideia. Ela é uma pessoa. É isso mesmo. O texto dá a ela características de uma pessoa de um jeito tão, mas tão profundo, que na tradição teológica cristã, essa sabedoria é vista como o próprio Cristo, aquele que já estava com Deus lá no comecinho de tudo. E pensar assim, nossa, isso muda tudo. Muda completamente o jeito da gente se relacionar com a ideia de sabedoria. E essa ideia de ser uma pessoa fica ainda mais forte quando a gente lê isso aqui. Eu amo os que me amam e quem me procura me encontra. Pensa bem, isso não é jeito de uma ideia abstrata falar, né? É a linguagem de relacionamento. É um convite, pessoal, direto. Ok, entendendo isso, a gente precisa falar das consequências. O que acontece quando se ouve essa voz? E o que acontece quando se ignora? Isso nos leva para a próxima parte, o caminho para a vida. E aqui, olha, as coisas ficam bem claras, preto no branco. O texto mostra como se fosse uma encruzilhada, com dois caminhos distintos. Se a gente atende ao chamado da sabedoria, o caminho leva para a vida, para propósito, para favor. Agora, se a gente rejeita esse chamado, o outro caminho leva para o caos, para longe da bênção. É uma escolha, e uma escolha com consequências bem reais. Então, tá. Mas como é que se trilha esse caminho? Dá para a gente resumir o processo em, digamos, 3 passos bem práticos. Primeiro, ouvir a voz. É preciso buscar ativamente, sabe? Não é algo passivo. Segundo passo, seguir seus caminhos. Isso significa alinhar o que a gente faz com essa orientação que foi ouvida. E o terceiro, que é a consequência, encontrar vida e propósito. É experimentar na pele o resultado que foi prometido. E tudo isso nos leva para a nossa reflexão final. Um convite para ouvir. A proposta aqui na verdade, é um desafio bem simples, que é parar, só por um momento, no meio de toda essa correria, de todo o barulho do mundo, só encontrar um instante de silêncio, para simplesmente tentar escutar. E o que será que essa voz tem para oferecer hoje em dia? Bom, segundo o texto, ao se conectar com ela, o que se encontra é um caminho de paz mesmo quando tudo parece um caos. Uma direção clara para aqueles momentos de dúvida, de incerteza e, no fim das contas, uma conexão com algo maior, com a eternidade, algo que vai muito além do nosso dia a dia. E a gente encerra com este pensamento, que é um resumo de tudo, mas também um baita desafio.
A sabedoria chama, o sábio responde. A pergunta que fica no ar, para cada um de nós é: qual vai ser a resposta?